Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live de Semana de Esquenta. A gente está na semana do Esquenta e hoje nós vamos começar mais uma live maravilhosa, poderosa, para falar de um assunto que eu nunca falei aqui. Então, hoje nós teremos um assunto inédito sendo tratado aqui na live. E aí, como é que vocês estão, gente? Todo mundo bem? Vamos chegando, vamos se achegando. Aproveita e pega aqui esse aviãozinho que está no canto direito da sua tela e envia para as pessoas que você quer que estejam aqui para ouvir, para participar dessa aula. Sejam bem-vindos. Quinta-feira maravilhosa, véspera de aniversário. Então, tá sem som? Deixa eu ver, tá sem som, gente, pra vocês? Me conta. Vocês estão me ouvindo? Falem aí pra mim, vocês estão me ouvindo? Aqui pra mim aparece ligado. Vocês estão sem som? Hello, hello, hello. O som tá ótimo. Tá dando pra me ouvir? Então, quem falou que tá sem som, ajeita aí o seu aparelho, sobe aí sobe o volume, que deve ser o seu aparelho que tá com alguma coisa, tá? Aqui tá tudo certo. Então, tô muito feliz. Estamos aqui em mais uma live. Para mim é um prazer servir, né, a Deus através dos meus talentos aqui. E eu escolhi um tema, gente, que é um apelo geral na minha caixinha há muitos meses, né? Há muitos meses na minha caixinha de Instagram, que eu recebo no mínimo uma pergunta por dia sobre isso. Vocês sabem que todo dia ali eu tô garimpando as melhores perguntas, a gente conversa bastante sobre muita coisa na caixinha, muita coisa fica por responder. Mas a pergunta sobre história é constante, ela é assim, ela é fiel e não é da mesma pessoa, né? Muita gente tem dúvida sobre história, né? Com H maiúsculo. E eu separei a live de hoje para a gente conversar sobre isso, para eu esclarecer a vocês algumas coisas sobre a importância da história para quem é leitor, né? Não é para quem é estudante de letras, para quem é professor, para quem é... Não, a importância da história para quem é leitor, um simples leitor qualquer que lê alguma coisa todo dia. A história, com H maiúsculo, é de suma importância na formação cultural do ser humano. Mas antes da gente começar, queria fazer um pedido, gente. Cadê minhas alunas MBC? Cadê minhas alunas MBC? As alunas de Antônio, MBC Poesia, cadê? Vocês também são minhas. A MBC Mitologia tá casada com a MBC Poesia, né? Somos todos uma grande família. Então, você que é aluna do meu querido e digníssimo esposo, também considero minha aluna. Cadê as meninas MBC, MBC 1 e MBC Poesia? Olha aí o tanto, gente. Olha o tanto de gente que eu tenho aqui. Vocês são maravilhosas. Cadê? Quero vocês hoje nos comentários me ajudando, tá bom? Pra eu não me distrair. Vocês têm uma professora sem foco. E vocês me ajudam muito. Ó, a Daiane é MBC Poesia e Clube Cultural. Vai ser MBC Mitologia, Daiane? Gente, MBC Mitologia é um casamento com a MBC Poesia. Não existe, né? Você entender poesia e não entender mitologia e vice-versa. A MBC hoje é prosa, né? O que é prosa? É aquele texto que não vem em verso, que não vem em poema. É o texto corrido. E quando você fala em poesia, você tem um outro formato, outras características. E poesia aprender sobre poesia não está presente só em poema. Assim como aprender sobre mitologia não vai estar presente só em mitologia, né? É uma linguagem, certo? É uma linguagem. São várias figuras de linguagem que você vai dominar. São várias figuras de pensamento que você vai dominar. São várias entrelinhas, nuances do texto que você vai dominar. Então, é importantíssimo estudar poesia, é importantíssimo estudar mitologia. E hoje nós vamos falar da importância cabal da história com H maiúsculo para quem lê, né? Porque uma das coisas que vocês, que são minhas alunas, mais me veem fazer
durante as aulas na MBC, durante as aulas secretas, durante os eventos, durante a minha fala aqui no Instagram, é construir uma linha do tempo do raciocínio que eu quero desenvolver, né? E eu só consigo me mover dessa forma, porque essa é a minha didática, né? Como educadora clássica, eu de fato só consigo conceber uma aula, conceber um conteúdo para te explicar, se eu conseguir puxar um fio da meada na história. Não consigo, como educadora clássica, ver de outra forma a condução de leitura, de aula de literatura, de redação, de português. Não consigo conceber. Porque, de fato, não tem como você dar uma aula, ou você fazer uma análise de um livro, ou você fazer a própria leitura de um livro, fingindo que ali não há história. Fingindo que não é importante ter em si a capacidade de se situar no tempo e no espaço, não é? Então, quando eu inaugurei a MBC ano passado, eu fiz um tripé aí de 3 países básicos para a gente conhecer mais a fundo, que foi o Reino Unido, né, com a Inglaterra, com a Escócia, com a Irlanda, a França, né, e a Alemanha. Então, na MBC, a gente faz um nobre passeio por esses 3 países, né? E inegavelmente, conhecer a história da Europa é conhecer a história moderna, a história contemporânea. A pessoa que domina o que foi a Europa, né, 500 anos atrás, vai dominar todo esse lastro histórico que se arrastou de 500 anos para cá. E aí eu coloco 500 no mínimo. O ideal é a gente conhecer ali desde o século X, no mínimo, né? Porque o certo para quem passa pela escola é conhecer as civilizações, é começar ali na Mesopotâmia, no Egito, passar por Grécia, passar por Roma, né? Estudar a formação da igreja primitiva para entender que a igreja primitiva é a raiz da Europa, é a raiz da América, para entender que não existe história com H maiúsculo sem igreja com I maiúsculo, não existe literatura sem a igreja com I maiúsculo. Então, existe uma simbiose. A literatura que a gente ama, a literatura que a gente quer dar para os nossos filhos é, sobretudo, uma literatura que vem com... É como se fosse uma bolacha recheada, né? Ela vem recheada de história e ela vem recheada, gente, também de religião. Então, se eu pudesse classificar, Lorena, o que é essa literatura que... né, que você usa, que você ensina, que eu vou aprender na MBC. É uma literatura bolacha recheada. No meio tem literatura, mas nas bordas a gente tem história e a gente tem religião. Não dá para você separar a construção da literatura que a gente ama sem a gente considerar, por exemplo, que a mitologia tem um componente religioso. Ela não é religião, mas ela tem um componente religioso. Assim como não dá para eu desconsiderar que certos autores, porque eram cristãos, conseguiram, através das alegorias bíblicas, construir vários livros que nós amamos. Então não dá para dissociar a literatura clássica, que nós amamos, nem da história, nem da religião. Até aí tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então... por que o tema de hoje? Primeiro porque vocês me pedem, gente. Vocês enchem minha caixinha com um monte de pedido. Eu acho que eu levarei 100 anos para fazer aulas sobre os pedidos que vocês me botam na caixinha todo dia. São centenas de pedidos que eu não atendo, não consigo atender todo dia, porque eu vou guardando esses... Eu tenho uma pasta de print só de pergunta da caixinha, para depois eu não esquecer o que foi perguntado, para eu poder aproveitar e falar disso. Porque às vezes é uma dúvida individual, aparente, mas na verdade é uma dúvida coletiva. Fala a verdade. Quantas de vocês sistematizam o uso da história em casa? Quem de vocês pega um livro de história e bota junto com... Ninguém faz isso. Muito raro fazer isso. Algumas mães que tiveram acesso ao método clássico já aprenderam a fazer isso quando estão em homeschooling, mas às vezes nem fazem bem feito. Então, a grande verdade é que o correto mesmo a se fazer é você entender que a história não é só uma sequência de eventos que foram acontecendo e um embrulhando o outro. Não, existe uma linha
E essa linha, que é chamada de linha do tempo, ela é marcada por acontecimentos, por costumes, por um ritmo de tempo. E, inegavelmente, gente, o ritmo de 2024 numa grande cidade não é o ritmo de 1642 no interior rural da Inglaterra. Então, se você não entende a diferença de ritmo de tempo, você não entende um autor, você não consegue gostar de certos autores. Por exemplo, vou começar já dando um exemplo polêmico. Muita gente me reporta aqui que não gosta muito da Jane Austen, né? Não gosta. Não, Lorena, assim, eu sei que ela é grande, eu sei que ela é isso tudo, mas eu não gosto dos livros, porque eu tenho a sensação de que ela é lenta. Eu tenho a sensação de que ela é lenta. E, de fato, a Jane Austen é lenta para os padrões 2024 de áudio no 2.0 no WhatsApp. A Jane Austen escrevia basicamente um tipo de romance que tem como uma de suas principais características uma fiel retratação, descrição de uma vida que era lenta, que não tinha TV, que não tinha despertador, que não tinha um monte de aparatos eletrônicos, que não tinha trânsito, que não tinha nem mesmo pista perto da casa. A vida rural provinciana, que a Jane Austen descreve nos seus livros, ela tem como uma das grandes características do tipo de romance que ela produzia, a passagem lenta e gradual do tempo para dar ao leitor a exata sensação de estar vivendo naquele momento, enquanto ele ouve aquela história. E isso nos irrita. Nós que estamos em 2024 colocando áudio no 2.0, sem paciência para ouvir 1 minuto de áudio, a gente realmente não tem condição de apreciar a Jane Austen, porque não temos o cérebro para isso. Vamos falar uma coisa agora, um parêntese? O nosso cérebro é infinitamente afetado, né? Se você pegar, daqui a uns anos, eu tenho certeza que já vai haver pesquisa sobre isso, assim, anatômica, inclusive. O cérebro é mais inchado, o cérebro é mais deformado. Daqui a uns anos a gente vai ver que o nosso cérebro não é acelerado só, a gente acha que é acelerado. Não, anatomicamente o nosso cérebro mudou, né? Caiu alguma coisa no meu olho aqui, gente. E aí a gente vai perceber que essa nossa falta de paciência, esse nosso estresse contemporâneo, ele é também uma questão neurológica. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos os cientistas vão chegar aí. E com isso, a gente acaba, nós, seres humanos, produtos de 2024, acabamos não tendo paciência para ler um autor que viveu 200 anos atrás e andava a 40 km por hora. Vamos nos lembrar que as pessoas, quando elas transitavam de cidade para cidade, há 200 anos, elas usavam basicamente cavalo. Até mais ou menos, gente, aí 80 anos, a gente tinha boa parte da população mundial andando a cavalo, porque boa parte da população mundial não tinha dinheiro para comprar carro, morava na zona rural, e o carro não era o que ele é hoje, né? Início do século XX, o carro existia nas cidades a preço de ouro, e nem havia adaptação para isso. Então, o trânsito não era um fato para as pessoas. Machado de Assis não vivia preso no engarrafamento, não é? Então, a contemplação dessas pessoas... Ontem eu postei um livro sobre contemplação. É um livro muito interessante, porque ele é mais voltado para a arte plástica, né? Então, assim, você que é meio leigo em arte plástica, eu indico. Mas ele fala de algo muito interessante, que é a capacidade de desenvolver na criança, no adulto, uma habilidade chamada de contemplatio, que os gregos entendiam como uma espécie de necessidade para a aprendizagem. Então, para aprender, não existe aprendizagem sem contemplação. Ou seja, eu não consigo aprender o que eu não consigo imaginar. Para imaginar, eu preciso contemplar, nem que seja em figura. Então, a gente precisa entender que a contemplação é uma habilidade que a gente foi perdendo com a agitação das cidades. Nosso cérebro foi se adaptando para ficar mais acelerado ao ponto de nos adoecer, com síndrome do pensamento acelerado, com TDAH, com um monte de transtorno, né?
E quando a gente vai para a literatura clássica, isso se reflete nela, no nosso gosto pela literatura, na nossa capacidade de paralisar o nosso tempo acelerado para rodar o nosso cérebro no tempo em que o autor viveu, que era um tempo mais lento. Então, você vai ler José de Alencar, em muitos momentos você vai querer pular uma página inteira de José de Alencar, porque ele gastava tempo descrevendo exatamente a cena. Os autores antigamente, inegavelmente, gente, eram mais descritivos. Se você, e deixa eu te falar, eu vou entrar na história, estou lançando as bases aqui para você entender. Seus filhos que estão lendo esses livrinhos assim modernos, famosos da lista da Amazon, eles estão lendo livros de ação. Quase todo livro que você tem hoje, moderno, campeão de vendas, é um livro acelerado. Se você pega um enredo para ler, você percebe ele mais acelerado. Você percebe um enredo muito mais pobre em descrição. Então, os livros têm muito diálogo, que é o que os adolescentes e crianças amam diálogo. E aí, quando eles chegam a certos livros clássicos que não tem tanto diálogo, tem muita descrição, eles acham boring, né? Acham chato. Por quê? Porque o que a gente tem dado para as crianças de 2024 são livros acelerados como elas são aceleradas. São livros pouco descritivos como nós hoje somos pouco descritivos. Aí você pode me perguntar, mas professora, como que você sabe que a gente é pouco descritivo? Porque vocês não podem se esquecer de que eu sou professora de redação. E como professora de redação, eu leio textos quase que diariamente que as pessoas escrevem. Meus alunos escrevem texto toda semana, eu estou ali lendo o texto. E a minha maior batalha como professora de redação é colocar os alunos para descrever, para exercitar a habilidade da descrição. Porque descrever significa imaginar exatamente a cena. Imaginar exatamente a cena exige silêncio, exige concentração e exige contemplação, que é o que nós não temos para os nossos filhos hoje. Então, como educadora clássica, o meu chamado tem sido na sala de aula offline e aqui na sala de aula virtual com vocês, chamar vocês para me ajudarem, para entenderem. Se vocês entenderem a importância do que eu estou falando, vocês não vão precisar de professor nenhum fazer esse trabalho. Vocês podem, com os filhos de vocês, desenvolver essas habilidades. Na MBC, gente, a minha proposta na MBC foi exatamente isso. Foi te ensinar tudo o que há para saber daquele livro, para você juntar os pedaços e quando você for ler com seu filho, você poder exercitar a sua capacidade de relacionar as coisas. De raciocinar e de perceber o mundo para o seu filho também perceber. Quando eu dizia na live de terça-feira que você é o filtro, isso é um mantra que eu repito aqui, nós, mães, somos o filtro. Né? Então, a gente precisa mudar a gente para que a criança consiga ser reflexo disso. Gente, raramente, olha, eu estou há mais de 20 anos em sala de aula. Eu sou dona de uma escola que tem criança de 6 a 16, 6 a 15 para 16. Eu nunca, na minha vida inteira, vi uma criança leitora ferrenha que não tenha, no mínimo, uma família que dialoga com ela sobre livros. Eu nem digo uma família leitura, mas uma família que tem diálogo aberto com a criança sobre livros, sobre os temas dos livros, sobre os dramas dos livros, sobre as mazelas dos livros. Não existe formação de criança leitora de alto nível sem, no mínimo, abertura familiar ao diálogo sobre livros. Não é sobre a realidade, é sobre livros de ficção, sobre fantasia. Então, o chamado é para você, para que você entenda que essas habilidades de contemplação, de concentração, de descrição, são um tripé que está se perdendo. Há 20 anos eu estou nisso e há 20 anos eu só vejo as crianças se perderem mais. E a literatura que tem sido oferecida para elas é exatamente aquilo que elas são, não o que elas precisam. O nosso trabalho aqui com a MBC, com toda essa aprendizagem que vocês estão galgando, é você oferecer não o que ele quer, mas o que ele precisa. Porque ele faz parte de uma geração que nem percebe que está perdendo o que está perdendo.
Porque nunca teve, porque não sabe, porque nunca foi. Uma criança de 7 anos hoje raramente tem desenvolvida a capacidade de concentrar-se. É raríssimo uma criança de 7 anos se concentrar. Uma criança de 8 anos hoje rarissimamente tem a capacidade de contemplar. É por isso que outro dia eu filmei a Alice no carro, até fui criticada e tal, mas assim, o pessoal, mas ela é um bebê. A Alice já tem essa capacidade, porque a gente vem, ela vem durante o carro ali, ó, contemplando. Ela vem calada, gente. Em muitos momentos a Alice vem calada, olhando o caminho. A capacidade de contemplação precisa entrar na vida do teu filho desde bebê. O silêncio precisa ser treinado. Nem sempre nós precisamos ter música dentro de casa. Nem sempre nós precisamos ter barulho dentro de casa. O barulho em segundo plano é um vício nas nossas vidas. E nem sempre isso é visto como um prejudicador da formação, da contemplação, da formação da concentração e da formação da descrição. A gente só descreve o que consegue ver ou imaginar. E para imaginar eu preciso contemplar, eu preciso me concentrar. Então, eles não muito olha, tem criança que assim, começa a ler os livros da Laura Ingalls, não gosta. Ah, não, professora, descreve muito. Eles falam pra mim lá na escola. Tia, eu não consigo avançar, tia. 3 páginas só descrevendo, não tem uma fala. Eles reclamam demais que os livros não têm fala, não tem conversa. Se você pega os livrinhos modernos, eles só têm fala. Ou seja, a criança não precisa pensar nada, os personagens estão falando tudo. Os livros de hoje são livros fast food, você não precisa pensar, eles estão já prontos na cabeça da criança. Não dá margem para a criança descrever para si mesma nadinha. Tá, Lorena, eu entendi isso, mas o que isso tem a ver com a história? Veja, se eu não desenvolvo a capacidade de concentração para contemplação e posteriormente para descrição, você acha que a criança vai prestar atenção à história? Você acha que a criança vai estar se importando com a história? Você acha que a criança vai pelo menos saber que existe uma porta de história naquela... A história nem existe para uma criança que não tem esse tripé. A história nem existe. Vamos começar com um clássico, um dos mais famosos nesse tema de história, O Príncipe e o Mendigo, né? Príncipe e o Mendigo do magnífico Mark Twain, né? Samuel Langhorne, pseudônimo Mark Twain. Nós, na MBC, lemos um livro do Mark Twain, que eu acho que é o principal livro infantil dele, que é o Tom Sawyer, As Aventuras do Tom Sawyer. Tem o Huckleberry Finn, mas eu só li o Tom Sawyer, porque o Huckleberry Finn é a continuação da saga do Tom Sawyer Detetive também. São um tripé. Mas eu li só As Aventuras de Tom Sawyer, porque o que eu queria era te apresentar. Te apresentei o Tom Sawyer, te apresentei o Mark Twain, agora você caminha com ele aí no restante dos livros. Mas ele tem um livro solto, que é um dos meus livros favoritos dele, que é O Príncipe e o Mendigo, que eu acabei de ler com os meus alunos do 5º ano na Escola Alfa 2. E O Príncipe e o Mendigo, gente, não é um livro para criança necessariamente na linguagem. A linguagem do livro é adulta. Em muitos momentos, os elementos que estão ali precisam de ajuda do dicionário para a criança entender, porque o vocabulário do Mark Twain era alto. Era o vocabulário de um homem que viveu numa época em que as pessoas falavam muito bem. Não é? Então, em O Príncipe e o Mendigo, a gente tem a famosa história dos gêmeos Edward e Tom, né? Tom, um mendigo, filho de uma família disfuncional que vivia nas ruas da Inglaterra do século XVI, né? E Edward, filho único do rei Henrique VIII, um dos mais aguardados reis da Inglaterra, que era o pequeno príncipe daquela época. O rei mais famoso da Inglaterra, o rei Henrique VIII, pai de Elizabeth I, Maria, né, da Inglaterra, amante de Ana Bolena, o fundador do anglicanismo. O homem é a história pura da Inglaterra. Existe uma Inglaterra antes dele e uma Inglaterra depois dele. Dá para falar da Inglaterra sem falar de Henrique VIII? Não dá. Não dá.
Por quê? Ele foi um rei marcante, ele teve características muito importantes na época do seu reinado, mas a principal foi a questão religiosa, porque ele se separou da Igreja Católica, que não quis dar a ele o direito de se divorciar da primeira esposa para casar-se com a segunda, que era Ana Bolena, amante dele. Então, essa história da Inglaterra, esse capítulo desse rei polêmico, que teve ali várias esposas, mandou matar quase todas, teve um monte de filho, mas não teve o seu grande sonho, que era ser o filho homem, né? E quando teve, o menino morreu, ainda criança. O Mark Twain se inspira na história real do rei Henrique VIII, que é uma história linda que vocês precisam conhecer, que é a dinastia Tudor, tá? Tem uma série na Netflix, eu não sei se ainda tá na Netflix, chamada The Tudors. Assistam, é 18+, tem cena de sexo, tá? Não é pra criança, é pra você, mãe. É uma série bem legal, ela é longa, tá? É pra maratonar. É uma série que conta, claro, romanceada, a história dos Tudors, que é essa dinastia, a casa de Tudor. No reinado de Henrique VIII, a casa, a bandeira, né, o brasão era Tudor. Então ficou a dinastia Tudor. E Henrique VIII, quando morre, tem a filha Maria assumindo o trono. Quando Maria morre, tem a Elizabeth assumindo o trono. Então é uma dinastia. Foi a época em que as mulheres reinaram na Inglaterra. Foi a época em que a gente teve aquela disputa entre a rainha da Escócia e a rainha da Inglaterra. Lembra? Então isso tudo é história da Europa. Não dá pra você não conhecer o surgimento do anglicanismo, gente. Você não pode, como cristão, ignorar esse momento histórico de cisão causada unilateralmente por um rei adúltero com a Igreja Católica. Isso teve repercussões que vieram culminar na formação da América. Então, O Príncipe e o Mendigo é uma história de ficção, não é tudo verdade, claro, mas boa parte da história é verdade. Alguns nomes que existem naquele livro são pessoas que existiram. O Mark Twain leu a história do rei Henrique VIII, estudou a história dos Tudors. Então, quando ele se inspira nessa história toda, ele imagina... o Edward morreu novo, mas eu vou recriar essa história de Henrique VIII. E se de repente eu criar uma história de um menino que é idêntico ao Edward, mas ele é mendigo, ele vive numa família desgraçada na rua, e de repente eles se encontram e eles trocam de lugar. O Mark Twain cria, há 2 séculos, um clássico do cinema. Quem nunca assistiu a um filme das irmãs Olsen trocando de lugar? Então, há filmes que se inspiram nesse enredo do Mark Twain de troca de pessoas gêmeas. Mas ele pega a história real da Inglaterra, a história real da dinastia Tudor, e ele faz essa história com H maiúsculo, o pano de fundo para a ficção que ele cria de Tom e Edward. E os alunos têm uma dificuldade com a linguagem do livro, mas eles amam a história. Eles começam a torcer pelo Tom. A uma certa altura eles ficam com raiva do Tom, porque o Tom muda de personalidade quando ele é, né, aclamado príncipe. E eles começam a ter pena do Edward. Então há um misto de sentimentos que você que vai lendo com a criança vai acompanhando. A criança vai entendendo o que é justo, o que não é. Historicamente ela vai entendendo como era um mendigo naquela época. Geralmente quando eu dou essa aula, na aula introdutória, eu costumo falar desse contexto histórico de mendicância na rua, né? De como as pessoas de rua na Idade Média, elas eram pior do que a moça que sentou no cocolo do cavalo, e que quando não havia igreja para juntar esse povo da beira da estrada, elas pereciam, morriam. Então, essa lacuna histórica, eu te digo isso porque ano passado, que foi a primeira vez que algumas mães tiveram contato com esse trabalho, né? Teve uma mãe que chegou para mim, marcou comigo um horário lá na escola para atendimento e falou: professora, eu queria que tu me atendesse como professora, não como diretora. É assim, a gente começou a ler o livro, ela estava auxiliando o filho, né, na LVA, porque o livro realmente tem algumas palavras e o menino às vezes perguntava o que significava. E ela falou assim: eu não sei aquela história que está lá naquele livro, eu não conheço aquela história. Né? Eu joguei no Google rapidamente para tentar me situar, que rei foi esse, que época foi essa, mas eu não estudei. E eu queria que tu me desses uma orientação para eu saber o que eu tenho que estudar, para enquanto a gente faz a leitura e ele me faz perguntas, eu possa suprir essa lacuna da história.
Eu achei ótimo isso, porque é uma mãe humilde que mostrou pra mim que ela tem a lacuna do ensino, que ela não recebeu, mas que ela queria fazer pelo filho, que ela queria estar ali pro filho, mas não tinha pra si, então ela foi lá e eu dei 2 sugestões pra ela começar a estudar. Aí ela assistiu a série, né? Ela começou a ler os livros da Bauer, e aí ela começou a engrenar. E ela me deu depois testemunho de que foi uma das principais leituras do ano para eles. E ela me disse, Lorena, a leitura foi para mim um rompimento. Porque foi quando eu ganhei o hábito de estudar e pesquisar enquanto leio. E eu queria te agradecer. Ela foi no final do ano, me agradeceu, né? E hoje é uma super mãe lá da escola, né? Que estuda, que faz curso. Graças a Deus, boa parte das mães da minha escola, gente, tem esse perfil. São mães que estudam, são mães que gostam de fazer curso. Muitas delas estão na MBC, né? Tem quase uma turma inteira lá da escola que é MBC. Então, são mães que despertaram e não ficaram paradas. Elas não se conformaram com a ignorância. Eu não conheço isso. Sou adulta, sou boa na minha profissão, mas isso eu não conheço, porque não é da minha área, não estudei. Mas agora eu vou estudar, porque agora eu tenho um filho que precisa de mim. Eu tenho uma leitura que eu não vou deixar meu filho não fazer, porque eu sei que é boa, que vai ser boa para ele. E afinal de contas, eu também quero. Eu também quero ter esse prazer de conhecer essa obra que eu não conheço. Gente, raramente uma pessoa que não lê vai começar por Dostoiévski. Quando chega uma pessoa aqui que diz para mim, por onde eu começo? Comece pelos livros do seu filho. Você não tem livro, você não tem hábito de leitura. Então comece a ganhar o hábito de leitura com o seu filho. Aproveite que você tem um motivo para isso, que é o seu filho. E depois você engrena em leituras mais amplas. Quantas de vocês estão aqui? Tem alguém aqui que possa dar testemunho? Começou a MBC ano passado nessa condição, Lorena, ignorância total. Ali era ignorância, não sabia nada. Fazia leitura com meu filho do jeito da minha cara. E aí eu entrei na MBC e eu comecei a me aprumar, e eu comecei a entender, e eu comecei a ter um rumo. E hoje nós finalizamos ou estamos finalizando a leitura e é fácil, é simples e não é um bicho de 7 cabeças como eu achava. Tem alguém aí? Vamos lá, nos comentários. Quem era assim quando começou a MBC? Começou pelo filho, 100% das mães que vieram para a MBC, gente, é pelo filho. As que estão comigo que não foram pelo filho é porque não tem filho. São as solteiras, eu tenho muitas avós e mulheres solteiras na MBC. Mas a maioria das minhas alunas é composta de mães que estavam sem rumo. Não sei o que... Eu quero bons livros, mas que bons livros? E como eu vou ler esses bons livros se eu não sei nem do que se trata? Ó, hoje me descobri amante de Tolkien. Comecei pelos meus filhos. Um monte. Eu com 40 anos sem filho, ignorância pura. Cadê, gente? Só comprava livrinho de Instagram para minha filha. Eu sou essa pessoa. Comecei na ignorância e sem hábito de leitura. Eu comecei na MBC com Pinóquio. Embora só esteja lendo os da idade dela, Mestre Gilles Ferreira do Bosque, não importa, não é dela, tá? Isso aí é literatura para adulto também. Tem mitologia, inclusive. Eu comecei o MBC pelo filho, mas sou professora de educação infantil. O MBC está me ajudando muito. Preciso de aprender a ler fábulas de La Fontaine. Ainda não entendo. Vamos começar a ler. Você não é incapaz, você vai conseguir. Eu mergulhei nessa viagem por causa da minha filha, minha mudou completamente. Eu não sabia nada, comecei a ler clássicos com a MBC pelas minhas filhas. O colégio dava muita porcaria e eu não sabia opções melhores. Essa semana renova meu MBC 1, quem é? Mila, que ótimo, Mila. Porque assim, muitas mães ficam esperando pela escola. Ah, não, eu matriculei numa escola bilíngue de R$ 3.000 a mensalidade. Minha filha tá tranquila. Aí você vai ver lá, só bosta. Os livros, toca fogo, amor. Fogueira santa nos livros, só bosta. Não tem cultura nenhuma. Livros pra deixar a criança sem cultura. Pronto, são esses. Aí a mãe entra aqui, paga um curso, entra e fala, caramba, aí começa a criticar, começa a não se conformar com o que está sendo visto na escola, começa a acordar. Meu Deus, como é que eu comprei esses livros para minha filha? Eu não vi. Porque agora você tem uma rotina de leitura de alto nível. Você tem um paladar literário de alto nível. Agora sim, quem comeu num lugar bom pode criticar uma birosca, entendeu? Se você só conhece birosca, tá tudo certo. Então, a gente precisa, como mãe, entender que
principal critério e chamado de Deus para nós nesse tempo é a humildade. Um coração humilde para aprender é um coração que vai atrair as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos. Quanto mais, mãe, você se humilha diante de Deus e pede a Ele sabedoria, inteligência e se esforça a fazer as leituras, mais o Senhor vai abrir o coração do teu filho para o que você deseja. O Senhor é que é o dono do nosso coração, o Senhor move o coração do homem. E o Senhor move no coração do teu filho quando ele vê você se entregando para um projeto desse com ele. Eu tenho certeza que vários dos filhos de vocês foram tocados profundamente não por vocês e não pelos livros, mas pelo próprio Deus. Por quê? Porque a relação, inclusive, de ligação espiritual que se estabelece entre uma mãe que está ali lutando pelo intelecto do seu filho e o seu filho, meu amor, Satanás, ele senta longe. Senta longe. Entendeu? Julie, orando todo dia pra Lorena decidir morar em São Paulo e abrir o Alfa 2 aqui. Ah, então é tu que tá orando? Eu sabia que tinha alguém orando assim. Alguém não, deve ter um monte de gente. Gente, eu vou falar pra vocês, arranjem os empresários, eu quero muito abrir aí em São Paulo uma escola. Ou então eu quero mudar as escolas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em breve vocês vão ver o novo capítulo, né? Com as consultorias. Deus vai me levar para escolas. Às vezes a escola já existe, ela só está no rumo errado, né? E eu vou entrar em muitas escolas para dar um outro rumo para elas. Vamos mudar o currículo, vamos mudar toda a parte de bibliografia, vamos mudar os livros didáticos, vamos mudar. Vou mostrar para essas escolas que é possível mudar. Que existe sim alternativa ao globalismo, sistema de ensino. Existe alternativa. Eu tenho um case em São Luís do Maranhão. Contra fatos não há argumentos. Em breve, comece a orar nesse sentido, para que os diretores de escola cristã abram as portas, para que esse serviço de consultoria entre para fazer uma revolução poderosa no currículo. Para que os filhos de vocês que estão em escola cristã, que já tem aí meio caminho andado, possam ter e desfrutar do que vocês veem os meus alunos desfrutando. Eu sei que muitas de vocês que veem os vídeos lá da Alfa 2 ficam entristecidas de não ter condição de o seu filho estar vivendo aquilo. Umas ficam com inveja, outras ficam com tristeza. Não fique. Guarde sua tristeza e transforme ela em oração. Peça para o Senhor mover o coração. Para que Deus possa me conectar com os diretores de escola. Para que eles possam ter o currículo de sua escola alterado. É possível mudar o curso de uma escola depois de aberta. E Deus vai me levar para fazer esse trabalho em muitas escolas no Brasil. Não precisa abrir tanta escola, não. A gente pode pegar a escola que Deus já está sustentando, que tem muita escola cristã séria. Ela só não vê alternativa, não tem expertise, não tem conhecimento mesmo para mudar. E quando entra uma pessoa que tem capacidade para fazer isso, a escola abre, a escola floresce. Gente, já tem escola no Brasil vivendo o que eu faço. Já tem escola que mudou completamente seus livros, que já está mudando o currículo do ano que vem, que já está inserindo outras coisas na grade, que já está mudando a literatura, que já está capacitando seus professores. Já tem escola no Brasil fazendo isso. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha. Isso não é uma coisa que vai ficar perfeita no ano que vem, mas vai começar uma mudança. Então você vai ficar esperando pela escola do seu filho? Não fica esperando. Ora, pede para Deus, né? Trazer transformação para a escola, se você perceber que ali é possível, e você começa a se preparar em casa, né? Você começa a se preparar em casa. Olha, hoje, deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Hoje eu cheguei lá à escola, cheguei um pouco mais tarde, né? E já cheguei, era 3 horas hoje, 2 e pouca, 3 horas. Cara, eu cheguei... Sério, às vezes eu chego lá na escola, eu fico muito chocada, porque tá tudo planejado, né? Quando é planejado num papel é uma coisa. Quando a gente vê o que os alunos estão fazendo, o que as famílias estão fazendo, a gente fica chocado. Eu cheguei hoje à escola, até postei um videozinho no Stories, e eu encontrei uma feira de ciências com planetários, construídos pelos alunos, com seus pais, alguns inclusive sozinhos, sem pai. E os alunos descendo o sarrafo, explicando o que é Vênus, o que é Júpiter, como é que é a conjunção não sei de quê, e a rotação não sei de quê. E eu fiquei olhando aquela coisa, menino de 10 anos, que você não vê em escola bilíngue fazendo isso, em escola cara, franquia, fazendo isso.
E eu olhei para a professora, que inclusive é MBC, e ela disse assim, tá vendo? Basta querer, basta colocar. Aí ela foi toda orgulhosa me mostrar, olha o que a aluna fulana fez, caprichosa, fez o trabalho. Então, é possível. É possível dar bons livros, gente. É possível mudar a alimentação das crianças, parar de dar Cheetos. É possível parar de dar Diário de um Banana. É possível você mostrar que a história é linda e que Deus se manifesta na história. Deus se manifestou não só com os hebreus, ele se manifesta hoje. Quem é que tu acha que está segurando o mundo para nós, gente? Quem é que tu acha que está segurando esse mundo desgraçado como ele está para a gente poder viver minimamente decente? É o próprio Deus, o Espírito Santo na terra que ainda tem ali um clamor de misericórdia. Então nós estamos vivendo numa época em que ou a gente acorda e entra na ceifa, porque a Bíblia diz que poucos são os ceifeiros. O arado é muito e os ceifeiros são poucos. Muita gente não quer ser mãe integral. Tem muita gente que não quer ser mãe intelectual do seu filho. Eu quero ser mãe de tudo, Lorena, menos intelectual. Eu não quero, não. Isso aí, esse negócio de ensinar menino não é comigo. Eu já escutei isso de uma mãe. Esse negócio de ensinar nada para menino não é comigo. Eu fiquei olhando assim, Deus, que... Isso é ignorância ou é falta de amor? O que é isso? É uma mistura dos dois? Porque assim, deveria ser o maior prazer de uma mãe ter a capacidade de instruir intelectualmente seu filho. Mãe não foi feita só para dar bronca. Mãe não foi feita só para ditar regra. A mãe é amor puro, manifesta na vida de um filho. A mãe é a guia intelectual do filho. Então, vocês precisam continuar orando, continuar clamando para que Deus leve os obreiros para os campos, para que as escolas sejam despertadas, as que se dizem cristãs sejam despertadas pela misericórdia de Deus. Ei, às vezes nem precisa abrir escola, é só mudar que já está aberta. Abrir escola é muito burocrático, mudar que já está é mais fácil. Você fornece treinamento, você abre a cabeça. Vocês têm noção de quantas professoras Brasil afora são MBC? E eu tenho certeza que isso teve impactos diretos no que elas fazem em sala de aula com seus alunos, porque elas escolhem livre. Muita escola elas têm autonomia para escolher livre. Eu vi aqui uma professora que criou um Instagram. Ela hoje, ela tem sucesso na cidadezinha dela, é conhecida, reconhecido o trabalho dela, é aluna MBC. Vive me marcando, olha aqui, professora, isso aqui é fruto do seu trabalho, meu querido, o mérito é todo seu. Você está aí desbravando na sua cidade. Então, vou a Campinas, tá? Vou a Campinas agora em julho. Daqui a um mês eu estou em Campinas, tá? Vou para Campinas, vou para São José dos Campos e vou para Jundiaí. Ver meu cunhado, ver minha cunhada, ver minha sobrinha que vai aniversariar. A gente vai, em julho, a gente vai passar metade do mês em São Paulo. E a gente vai a Campinas, tá? Então, se você aí é de Campinas, é de São José dos Campos, vou estar aí, tá bom? Vou me encontrar com a Alexandra, né? Que é de São Caetano. Enfim, vou estar em Campinas. Eu amo Campinas. Em dezembro, quando a gente foi, passei muito em Campinas. Maravilha. Queria visitar uma escola aí em Campinas. Tem escola aí boa em Campinas, gente? Ou não tem escola cristã em Campinas? Vamos visitar as escolas em São Paulo. Essa viagem é uma viagem de férias / trabalho para a gente visitar escolas. Eu estou com alguns projetos, acompanhando alguns projetos aí em São Paulo e vai dar certo. Muitas escolas, daqui a 2 anos, me deem 2 anos, muitas escolas vão ser renovadas em São Paulo. Muitas escolas, eis que te digo, muitas escolas vão ser renovadas Brasil afora. Daqui a 2 anos nós veremos escolas completamente mudadas, da água para o vinho. Basta querer, basta acreditar. Uma mãe bem intencionada é capaz de tudo dentro de uma escola. Certo? Mas a gente vai mudando. Então, voltemos à história. A história dentro do livro, como eu dizia, de Mark Twain, é uma história com H maiúsculo. Ela existiu. Aí você pode dizer para mim, Lorena, qual é a sugestão? Existe um livro chamado A Idade Média Contada aos Meus Sobrinhos, da Pernod, da Regine Pernod. Você já tem esse livro? Esse livro estava na Amazon, ele vive sumindo da Amazon, tá? O Encontro em São Paulo. Já pensou? Seria legal, né? Será que dá tempo de organizar? É em julho que eu vou. Quem que é de São Paulo aí, gente? Quantas de vocês são de São Paulo aí, dessas regiões perto de São Paulo?
40 minutos, 1 hora de viagem. Vamos pensar, né? De repente dá certo um grande encontro aí. Só que tem que ter lugar, tem que ter tudo, né? Vamos ver, vamos pensar? De repente até dá certo. Eu não estou muito programando nada, não, mas o encontrão não ia ser nada mal. Para eu conhecer vocês pessoalmente, né? Seria legal. Eu tenho certeza de que a maioria das minhas alunas são pessoas de São Paulo. Na verdade, aqui no meu Instagram, a maioria é de São Paulo. Só perde para São Luís, que é a minha cidade. Segundo lugar é São Paulo, a maioria de quem me segue, né? Jundiaí. Vou estar em Jundiaí. Tá? Então, o nome do livro de história é A Idade Média Contada aos Meus Sobrinhos, da Regine Pernot. Pernot se escreve Pernaut, né? Então, é um livro... Na verdade, toda essa coleção de Idade Média da Regine Pernot e da Susan Bauer, ela é muito boa, é muito didática, é muito direta ao ponto para você contar e ao mesmo tempo é narrativa, né? Para contar para a criança certas histórias, certos detalhes da literatura e da história da época, né? Então, são 2 livros que toda mãe tem que ter. Porque aí você vai estudar a história da época e você vai ao mesmo tempo ter contato com a literatura daquela época em que você está estudando. Então, por exemplo, essa história de O Príncipe e o Mendigo é uma história que, com H maiúsculo, que você encontra nos livros de Idade Média. Você vai estudar a dinastia Tudor. Estudou, pronto, aí você lê O Príncipe e o Mendigo, é uma outra visão. Gente, quem vê a história com H maiúsculo antes da história com H minúsculo, a leitura parece que dá assim um salto. Por quê? Porque a leitura acaba sendo recheada de cultura, né? Lori, você virá ao Expo Homeschooling em São Paulo? Não fui convidada. Não fui convidada. Sou dona de escola, né? Dona de escola vai à exposição de homeschooling? Não me convidaram, não. Estudar sempre antes, a pergunta da Gabi, né? Então, muita gente tem essa dúvida. Lorena, primeiro eu vou ler o livro, primeiro eu vou ler a ficção, vou ser provocada por ela e depois eu vou para a história de verdade? Nunca. Eu sempre indico que o estudo sistemático seja história primeiro, literatura depois. Por quê? Porque dessa forma você não é pego desprevenido. Há muitas coisas dentro de um livro clássico de 200 anos atrás que, se você não conhecer a história, você não entenderá dentro do enredo. Entendeu? Então, a gente precisa que você, primeiro, tenha os livros certos, tenha uma linha do tempo estudando as eras, né? Então, a minha dica, você começa a estudar as civilizações, você passa ali pelo Egito, pela Mesopotâmia, você pode estudar os sumérios, você vai estudando cada civilização, gasta um baita de um tempo na Grécia. Gente, se organizem aí, tá? Depois só me diz o dia, o horário e o traje. Casual, tá? Tá? Depois de Grécia, naturalmente, você vai para Roma. Junto com Roma, você estuda a igreja primitiva. Não exclua o estudo da igreja primitiva da vida do seu filho. Por quê? Porque não tem como negar que nós herdamos uma mistura de Grécia, Roma e igreja. Entendeu? Quem nós somos hoje, desde o século I depois de Cristo, é basicamente Grécia, Roma e igreja. Tudo junto e misturado. Então, assim, o que é o crime que acontece hoje nas escolas mais caras da cidade? Você que está estudando história, estuda tudo quanto é guerra, estuda tudo quanto é independência. O aluno não sabe localizar no tempo e no espaço quem foi independente primeiro, quem foi independente depois, que guerra foi de qual. Ou seja, é uma bagunça na cabeça dele a história. Ele não vê a igreja primitiva construindo toda a Idade Média para a Idade Moderna surgir. E ele acha que a igreja só servia para queimar a bruxa na fogueira. É isso que é passado para ele. Então, estudo sistemático para quem vai estudar. Não, eu quero que o meu filho entenda que existe uma ligação estreita entre história e literatura. Eu não quero que o meu filho cresça dissociando história de literatura. Pronto. Então, o estudo sistemático da história
depois a leitura literária, para haver uma correlação de ficção com realidade. O teu filho, inclusive, na ficção, vai encontrar várias coisas que vão ajudá-lo a acreditar, vão fazer a história ficar verossimilhante por ele conhecer a história real. Tá? Então, esse é um livro... Ó, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ó, esse aqui tá aqui. Vocês têm esse livro? Esse aqui é Antiguidade, tá? Mas existem outros livros dela. O livro é extremamente didático. Tem mapa. Você se localiza. A criança se localiza. São lições. Você consegue aqui fazer lições. E tá tudo organizado. Você vem numa linha do tempo, os povos mais primitivos, os egípcios, a primeira escrita, o Império Antigo do Egito, o primeiro ditador sumério, o povo judeu. Ela não exclui a igreja. Ela não exclui né? A religião. História e religião são umbilicais. Hammurabi, os babilônios, os assírios, as primeiras cidades da Índia, o Extremo Oriente, a China antiga. Tem gente que acha que a China nasceu com Xi Jinping. Não, gente, a China é milenar. A África Antiga, o Império Médio do Egito, o Império Novo do Egito, os israelitas, os fenícios, os assírios, os cretenses, os gregos antigos, os medos, os persas. Cara, assim, você pega um livro desse, você vai sistematizar numa linha de raciocínio. Vai morrendo um, nascendo outro. Vai virando decadente uma civilização, vem outra suplantando ela. E assim você vai vendo sentido na construção linear do tempo. Para que a sua criança enxergue essa construção linear no tempo e ela consiga, quando ela quiser puxar pela memória um fato, um acontecimento, ela consegue se localizar porque ela tem um ponto fixo ali. Eu sei que os católicos não gostam da Bauer, tá? Mas, para mim, ela é maravilhosa. Eu uso os livros dela para estudar, para dar minhas aulas, para montar meus slides. Claro que eu uso historiadores mais acadêmicos, né? Por exemplo, quando a gente fala de era vitoriana, né? Aí eu já entro em outra seara, né? Eu já entro na seara mais universitária mesmo, com pesquisador de universidade, porque em determinadas universidades britânicas, né? A gente tem núcleos de pesquisa específicos sobre alguns autores que a gente leu. Então, por exemplo, o autor de Peter Pan tem linha de pesquisa nele, em Oxford. A gente tem linha de pesquisa no Oscar Wilde. A gente tem linha de pesquisa no Shakespeare, em toda a universidade. A gente tem linha de pesquisa. E essas linhas de pesquisa, elas geram trabalhos acadêmicos, artigos publicados em revistas, geram livros. Só que o Brasil está 200 anos atrasado no tempo. Então, esses livros não existem no Brasil. Você não vai à Livraria da Travessa e vai encontrar. Não vai. Você vai ter que pedir na Amazon, gringa, a R$430 um livro em inglês. Né? Então, a gente precisa ler em inglês. Aí entra uma outra questão, né? Eu sei que muitas de vocês não têm o inglês aí como língua possível. Isso é uma falha mortal na formação de um ser humano, não é? Por quê? Porque a gente tem muita coisa muito boa que não tem tradução, porque não tem nem tempo hábil para tanto. O que se produz de livro, gente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é infinitamente superior em tempo, em qualidade, em volume, do que se produz no Brasil. Os cursos de letras das universidades, principalmente federais, eles estão muito encangados em estudar feminismo, estudar sociolinguismo, eles não estão preocupados. E quando estudam um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, né, um Fernando Pessoa, e só. Mesmo os cursos de letras em inglês, português, você não vê linha de... Eu quando estudei, eu não tinha linha de pesquisa, para mim, em literatura americana ou inglesa. Né? Então, a gente precisa ler em inglês, porque a gente não vai ter acesso. Então, às vezes, vocês me perguntam aqui, professora, me indica um livro de história da era vitoriana. A minha pergunta é, você lê em inglês? Porque se você não lê em inglês, você não vai ter acesso. Então, a leitura... Agora, com o recurso da inteligência artificial, gente, eu não sei se não tem, por exemplo, um dispositivo para pegar o livro em inglês e traduzir para ti, tu ouvir o livro, por exemplo, um audiolivro em português. Deve existir isso, para romper essa bolha aí
da falta do inglês. Mas a grande questão é, muitos dos livros que me ajudam a entender o autor de Alice no País das Maravilhas, que me ajudam a entender o Charles Dickens, que me ajudam a entender o James Joyce, que me ajudam a entender o Oscar Wilde e tantos outros, eles não têm tradução para o português. São livros de núcleo de pesquisas de historiadores específicos, que não tem interesse nas editoras de traduzir, porque não tem nem quem compre. Quem que está interessado nisso no Brasil? Para você botar 1000 livros no mercado, gastar dinheiro com isso. Então, realmente estudar história com H maiúsculo para entender certos autores é uma dificuldade que a gente só vence sabendo inglês. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer aqui. Para você vencer a história geral, você tem a Susan Bauer e você tem a Regine Pernod, que tem livros que vão te ajudar demais, que vão te situar no tempo. Mas para você estudar especificamente determinadas épocas, né, a gente tem lacuna. Então, por exemplo, a gente quer entender Shakespeare, né? Então, Shakespeare foi um homem da Idade Média. Shakespeare falava inglês da Idade Média, né? Eu estava essa semana traduzindo aí um poema de um escritor elisabetano, né, contemporâneo de Shakespeare, e recorri ao dicionário, assim, 60% da minha tradução. Porque é basicamente um inglês que não existe mais, né? Claro que a gente consegue pelas desinências, né? A terminação das palavras, alguns artigos, a forma. Mas, assim, no geral, o vocabulário é muito inacessível. Porque o vocabulário é marca de uma época. Assim como existem, por exemplo, palavras que são típicas dos anos 90 em português, existem palavras que são típicas dos anos 90 em inglês. Então, se um cara escreveu nos anos 90 um livro e usou uma linguagem da moda naquela época, uma pessoa que nasceu em 2020 e vai ler o livro desse cara, não vai acessar. É a mesma coisa com o inglês arcaico, com o português arcaico. Por que tanta gente reclama de Camões, reclama de Homero, reclama de Milton, reclama de Shakespeare? Porque é uma língua que não existe mais. Ela foi modificando, se modificando, se modificando, e hoje ela está tão simplificada que até para a gente ler um autor de 200 anos, de 150 anos, a gente sofre. Porque o nosso vocabulário nunca foi tão pobre, nunca foi tão reduzido a gírias e expressões idiomáticas. Então, a gente precisa estudar história também para que a gente se adone desses termos historicamente ricos de uma outra época. Porque só assim o nosso filho vai ter acesso a isso. Então, quando eu coloco os meninos lá na escola para fazer a leitura em voz alta, né, de um Fantasma da Ópera, né, de uma Helena, do Machado, a principal dificuldade de toda essa geração, vocabulário. Então, a gente precisa casar o estudo da história, com H maiúsculo, com os livros, com o estudo da língua, né? Sobretudo, tentando falar o inglês, ler o inglês o mínimo, para ter acesso a bons autores. Entendeu? Então, linha do tempo, tá? A partir de hoje, vocês vão sair daqui dessa aula com a cabeça querendo organizar a linha do tempo do filho de vocês. Dá para fazer isso com a MBC? Muito. Na MBC Mitologia, isso vai cair muito forte para ti. Porque na MBC Mitologia, eu vou te situar no tempo. Eu falei na live de segunda-feira que Deus veio depois de Zeus. Isso deu um nó na cabeça dos religiosos. Me bateram pra caramba nos comentários, me bateram no direct, né? Como assim? Deus é... Não conseguiram captar a minha mensagem, né? A Grécia é uma civilização que precede a igreja. Na linha do tempo, tá? A Grécia veio antes de Cristo. Então, o que se fez na era cristã, na era de Cristo, já tinha, vamos dizer assim, o resquício de Grécia. Aquela civilização na qual Jesus viveu já tinha vivido os reflexos do declínio da civilização grega. E estava em Roma. Quem é que crucifica Cristo? Os romanos. Então Jesus, ele foi imerso numa cultura de transição romana. É imprescindível ao cristão entender Roma.
entender os costumes de Roma, entender os hábitos dos romanos, entender a mitologia romana. Quando Paulo começa no Novo Testamento a escrever carta aos apóstolos que foram espalhados pelas cidades gregas e romanas para evangelizar aquele povo que era pagão, porque era pagão milenar, não é que eles eram pagãos porque eles eram os demônios, não. É porque não havia Cristo. E a igreja, quando ela foi comissionada para a Grécia e para Roma, através dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, em muitos dos casos, eles recebiam a palavra realmente como ignorantes. Eu tinha ouvido falar de Jesus, mas assim, por alto, uma lenda que tinha aqui no meu povoado. Era mais ou menos assim, as pessoas não tinham. A tradição mitológica era muito forte nas cidades gregas e romanas, como é até hoje. Você encontra nas próprias construções arquitetônicas da Grécia menção aos deuses. Isso é milenar, gente. Quanto tempo faz que Jesus já morreu? Então, se você não tem uma linha do tempo, e eu te digo que Zeus veio antes de Deus, o que eu quis dizer é que a noção que chegou até nós de Deus, com o Antigo Testamento e o Novo condensados num negócio chamado Bíblia, teve a Grécia antes de Cristo. Zeus era uma lógica no pensamento grego. O Olimpo era uma lógica, era uma forma de ver o mundo para o grego. Jesus, quando veio à existência, já dentro de uma era romana, ele estudou isso com certeza. Com certeza ele sabia disso. Aristóteles veio antes de Cristo, gente. Platão veio antes de Cristo. E muita coisa que Jesus fala é parecida com o que Aristóteles falou. Agora preste atenção no que eu estou dizendo, para você não dizer que eu estou falando que Jesus copiava Aristóteles. O que eu estou dizendo é que muito do que Jesus falava também era falado por outras pessoas. Ou seja, não é que Jesus não inaugurou algo novo. É que as outras pessoas que vieram antes dele tinham um raciocínio no mesmo rumo. Mesmo não sendo cristãos e não sendo hebreus. Então, existe muita razoabilidade na filosofia grega. Razoabilidade no sentido de que muito do que é falado na filosofia grega é certo. É correto. Aí você diz assim, mas o Paulo, ele foi um ferrenho confrontador desse povo na religião. Na religião, ele confrontou os estoicos, né, na filosofia, e ele confrontou, sobretudo, aqueles que praticavam os cultos aos deuses. Ele realmente bateu e mandou bater. Pode bater aí, viu, apóstolos, discípulos. Mas você não acha que Paulo sabia exatamente no que ele estava mexendo, não? Porque Paulo, ele foi instruído. Então, ele sabia qual era o pensamento grego, sabia qual era o pensamento romano. Paulo é um homem histórico. Ele tinha noção de história e de cultura. Não tinha como você ser e ter a posição social que Paulo tinha antes de ser cristão, se você não tivesse conhecimento cultural. E, gente, desde os gregos, conhecimento cultural é o que torna o homem digno. A dignidade está diretamente atrelada à intelectualidade. Tanto é que pessoas que não têm as faculdades mentais, elas nem são pessoas para muitos gregos. Então, quando a gente vê a língua grega sendo usada para escrever o nosso livro sagrado, a gente entende a magnitude da Grécia. Então, não tem como o teu filho nem ser cristão se ele não tivesse a linha do tempo bem resolvida. Por que tem tanta gente perdida no rolê na escola bíblica? O pastor está analisando as cartas de Paulo. Aí o irmão vai, levanta a mão e faz uma pergunta idiota. Aquela pergunta idiota é fruto de uma lacuna de estudo de história na vida do irmão. Ele está estudando só a Bíblia, esquecendo de ler o livro de história. Aí ele quer confrontar uma questão que está na Bíblia, mas que tem uma raiz histórica. Então, se eu tenho Paulo como modelo para a igreja, o modelo da igreja tem um sarrafo alto. O sarrafo de Paulo era alto, gente. O sarrafo de Paulo era alto, foi educado aos pés de Gamaliel, que Rebeca está dizendo, aos pés de Gamaliel.
Então, se isso serve para ti como modelo, o sarrafo do seu filho tem que subir. Não pela literatura, mas pela religião que você diz que professa. Ser de exemplo para os fiéis em quê? No comportamento, no conhecimento, no proceder, no teu coração, nas tuas palavras. Por que que o mundo respeita quem é crente e é inteligente? Pode não respeitar para querer a religião, mas para ouvir. Aí você vê muita gente furando a bolha dos podcasts. Pastor furando bolha de podcast, historiador furando bolha de podcast, porque o mundo nos odeia, mas ele tem que parar para nos ouvir, porque a gente tem competência cultural. Então, é isso que a gente deve querer para os nossos filhos, não só com a literatura, mas também com a história, que conversa com a literatura. Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham anotado o que eu falei aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vocês vão comprar esses livros. Acabando a live, vou botar o link desses 2 livros para vocês comprarem. Na verdade, uma listinha de livros aí de história para vocês comprarem. Para os filhos de vocês começarem esse estudo. Ah, mas tem o livro da escola. O livro da escola é bom? Não, não é livro, é apostila. Esquece. Esquece. Você vai comprar livro, tá? Você vai comprar livro. Lorena, a partir de que idade? Eu estudo história a partir dos 6 anos, né? Por exemplo, lá na escola, os meninos entram com 6, né? Para alfabetizar. E com 6 eles já têm história e geografia. O primeiro ano, gente, está aprendendo sobre a linha do Equador. É a coisa mais gostosa de ver. Os cotoquinhos desse tamanho aprendendo história e geografia. Não é? Então, a partir dos 6 anos, existe uma lógica na linha do tempo que você já pode começar com a sua criança. Certo? E aí, a criança não tem essa pressa. Você pode passar meses com o povo, estudando os costumes, estudando a religião egípcia. É riquíssimo, gente, entender o Egito, a Babilônia. Isso vai te dar um norte para o teu filho entender quem foi Daniel. Para ele entender quando o pastor pregar sobre Daniel, porque ele tem noção de história. Que império foi aquele que José estava, José do Egito. Sabe? Então, o teu filho, lembra do biscoito recheado, tá? Ele vai ter a literatura, ó, ancorada nas outras 2, que é a história e a religião. Tá? Então, se eu pudesse te dizer assim, tá? Então, como é que eu começo? Tá? Esse livrinho aqui, que eu acabei de sugerir para você. Você começa, compra esse livro da Susan Bauer. E aí você vai pegar a linha do tempo que tem aqui nesse livro, tá? É uma linha do tempo. Eu posso fazer um videozinho. Quando acabar a live, gente, eu vou fazer uns stories sobre isso. E aí você vai seguindo essa linha do tempo, estudando com ela. Você vai estudando, são várias liçõezinhas. Ela é bem didática, ela é bem acessível. As crianças costumam entender muito o que estudam com os livros dela. E aí você vai seguindo essa linha do tempo e vai vendo o que encaixa. Nossa, seria fantástico, gente, se junto com a MBC Mitologia, vocês estudassem a Grécia. Seria fantástico, eu ia amar. Eu não vou exigir isso de vocês, tá? Mas seria muito bom que eu tivesse uma turma de alunos que entendessem a civilização grega, até as perguntas são outras. Entendeu? O livro Páginas da História, gente, é um livro... Vamos lá, eu adotei ele ano passado lá na escola, né? É um livro de educação clássica, é um livro que é traduzido. Eu particularmente gosto muito do livro, mas eu enxergo algumas lacunas naquele livro, porque é a cabeça de americano que fez aquele livro. E muita coisa está de fora, tá? Muita coisa está de fora, algumas datas não batem. Então, esse ano, a gente não tá com Páginas, mas também é um livro maravilhoso. Tá? O Páginas é um livro maravilhoso, ele tem detalhamento, ele também trabalha com as imagens, né, que para criança é importante. Então, é um livro, é uma outra opção também de livro boa, né? Tem a Giovânia Porto vende, nós compramos com ela. Mas eu confesso a vocês que eu prefiro a Susan. Tá? Esse ano a gente realmente optou pelo estudo com a Susan, que embasa o material de algumas editoras clássicas do Brasil, né? Muitos dos materiais a gente vê que bate com os materiais da Susan.
E aí fica uma coisa mais fácil para nós, né? A pergunta é, Lorena, e as crianças que já estão chegando à adolescência, que estão cheias de lacunas, chegam a ficar angustiadas demais? Gente, eu vou ser bem sincera. Eu aproveitaria a MBC Mitologia e começaria da Grécia com essa criança, com esse adolescente. Tá? Porque se eu te disser, o menino tem 12 anos, agora volta tudinho com ele. Não, aí realmente vai ficar difícil, você vai precisar entender daquilo. Eu engataria MBC Mitologia com Grécia. Então vamos botar o marco zero para você que está aí com adolescente, com menino de 10 para frente. Eu começaria da Grécia. Começaria com mitologia. E seguiria. Porque dentro da MBC Mitologia, nós vamos ter uma aula introdutória, que é uma aula na qual eu vou dar uma geral sobre Grécia. Vou falar sobre a cultura grega, a arte grega, a religião. Não vai ser um livro de história, mas vocês vão ter uma aula de quase 2 horas, em que vocês vão se situar muito em o que era essa Grécia e onde que entra a mitologia nisso. O que é mesmo mitologia nisso. E aí, se vocês conseguirem casar o estudo desse momento da MBC Mitologia, começando na Grécia, a Grécia foi a civilização marco zero para o Ocidente. Então, a gente começa, você pode, depois que acabar a MBC, você pode seguir na linha do tempo. Depois de Grécia veio Roma, aí você estuda a Igreja Primitiva, a formação dos primeiros países europeus e segue estudando cada país. Você segue. A Susan Bauer, ela tem a Idade Média, ela tem toda a sequência. Isso aqui é Antiguidade, esse livro. Você vai estudar toda a Antiguidade primitiva, até chegar à formação da Era Moderna, o que nós somos hoje. Revolução Francesa gerou o quê? Aí a gente veio da Revolução Francesa para cá. Então, a MBC Mitologia vai ser um norte histórico para você que não sabe por onde você vai começar. Marco zero, Grécia. Marco zero. E aí, de Grécia, você tem um norte para seguir com ele. Ele está na adolescência, ele vai chegar à Era Moderna aí com seus 15, 16 anos, que é a época de Enem, por exemplo. Certo? Deu para entender? Na MBC Mitologia, gente, eu vou sugerir livros de estudo específicos, que não são os livros de leitura fictícia, tá? Então, na MBC, a gente vai ter 2 momentos. Nessa primeira aula introdutória, eu vou sugerir alguns livros soltos, para você estudar cultura grega, história grega. E nas aulas da MBC Mitologia, nós vamos ler as histórias mitológicas. Tá? É assim que vai ser MBC Mitologia. Aula introdutória cultural geral, com indicação de livros para estudar sobre Grécia. E vamos ter mais 3 aulas, que são as aulas de cada livro que eu vou mostrar para vocês na aula inaugural. Quais são os livros da MBC Mitologia? Já estão escolhidos. 2 deles, por exemplo, eu tenho certeza que vocês não têm ou nunca ouviram falar. Tá? Porque mitologia, para criança, ela é mitologia escrita por alguém. Eu não vou dar para a criança a mitologia original. Eu não vou pegar, vou te dar um exemplo aqui, para você entender. Certo? Ó. Agamemnon, de Sêneca. Porque mitologia grega e as histórias gregas, elas têm um contexto, tá? Eu quero contar para a criança a história de Agamemnon. Eu não vou pegar Sêneca e dar. Eu vou pegar um autor que pegou Sêneca e adaptou para que a criança entenda. Porque, normalmente, esses livros que mexem com o imaginário grego, eles não são acessíveis à criança. Às vezes, nem ao adulto. Você, se pegar para ler, não vai entender. Então, a gente tem várias histórias mitológicas adaptadas, mastigadas numa linguagem. Aí a criança entra. Então, é assim que vai ser a MBC Mitologia. Os livros que nós vamos ler são autores importantes que recontaram os mitos numa linguagem para criança / adolescente. Não tem como você não entender a mitologia que vai estar ali contada. Não tem como. Ao passo que, às vezes, se você pega uma mitologia solta, você larga, não consegue entender. Porque foi escrito por um homem da Grécia, com um vocabulário extremamente erudito e, às vezes, a tradução não ajuda. Aqui no Brasil, a tradução do grego é complicada. Tá? Tem um tradutor brasileiro chamado Carlos Alberto Nunes, que ele traduziu Shakespeare, ele traduziu a Ilíada e a Odisseia, muito bom. Mas e o resto? Né? Então, complicado.
tá? Então não se preocupem que na primeira aula da MBC eu vou dar algumas sugestões de livros de fundamento para vocês estudarem. E as aulas seguintes vão ser normais, uma vez por mês vai ser colocado um módulo com a aula, o PDF e a sugestão de livrinhos adaptados daquele mito para a criancinha pequena com menos de 6, tá? Como era, gente, a MBC normal. Então, na MBC é assim, cada mês a gente estuda um livro, certo? A gente lê um livro. Aí eu solto o módulo, você vê a aula, tem o PDF lá para se você quiser imprimir, né, dessa aula. E você tem uma lista de livros adaptados se você tiver filho de 2 anos, filho de 3 anos, filho de 4 anos, que não dá para ler aquele livro ali no original. Aí você compra um livrinho adaptado, muitas vezes é ilustrado. Normal, vai acontecer a mesma coisa com mitologia. Entendeu? Então, se você já está na MBC, não vai mudar nada, só o tema. Mas a lógica de funcionamento é a mesma lógica, tá? E na aula 1, a gente já vai ter sugestões de livros para vocês comprarem, se quiserem continuar os estudos, aprofundar os estudos de Grécia, de cultura grega, de arte grega, que é maravilhoso, tá? E os de 10 anos? O que tem os de 10 anos? De 10 anos já vão ler os livros normais. Na verdade, de 6 para baixo é que eu costumo dizer que algumas crianças podem não conseguir. Mas, geralmente, criança de 7 em diante já engata o livro normal. Vocês que são MBC, vocês leram os livros originais com criança de que idade? Falem aí pra mim. Tem filho aí de 7? Leu com as crianças de 8? Conseguem? As crianças de 8 conseguem acompanhar? Conseguem. Conseguem acompanhar. Fala aí, gente. Cadê as minhas alunas para me chancelar? Não consegue, não? Os filhos de vocês aí de 8, de 7, não conseguem, não? De 10, não consegue? Eles conseguiram 12 livros da MBC? Ou vão conseguir os próximos. Os livros da MBC Mitologia, gente, são livros como os da MBC. São clássicos que têm como tema mitologia grega, escrita por grandes autores da literatura. Certo? Você pode ler. A criança vai entender, sim, e vai acompanhar. E, sobretudo, porque você vai conseguir falar com a criança, conversar com a criança, traduzir para a criança, explicar para a criança, aí bem o que ela vai entender. E, gente, deixa eu dar uma spoiler aqui, tá? A mitologia é 100% loucura, né? 100% absurdo. Vai ser tipo ler Alice, né? Você tá num chá, daqui a pouco você tá com uma lagarta, daqui a pouco você tá com uma rainha. Loucura. Mitologia é loucura. São seres imaginários, seres mitológicos, seres que... Aí a criança vai te perguntar, mãe, como será que era isso? Então ela vai começar a imaginar, né, esses seres, vai entender o texto que tiver, por exemplo, musa. O que é uma musa? Vai entender as figuras mitológicas, né? A medusa, a sereia, o gigante. Esses seres mitológicos, eles na literatura mitológica, eles têm um significado. Tá? Então, tudo isso vai ser explicado no decorrer da leitura, dentro da aula, eu vou explicando. Gente, aqui a simbologia diz isso, isso e isso. Tá bom? Aí, algumas de vocês me sinalizaram, mas professora, eu ainda tô na MBC, porque a única turma que já completou foi a MBC 1, né? A 2 vai completar só em agosto e a 3 e 4 só ano que vem. É justamente sobre isso que eu vou falar com vocês sábado. Como é que a gente faz para conciliar 3, 4 leituras com a criança? Isso é possível? Deixa eu falar uma coisa como dona de escola clássica. Isso não só é possível, como isso é o normal. Porque uma criança que está dentro de um sistema de ensino extremamente rígido, exigente, que puxa dela a inteligência que ela tem para dar, ela vai ler um livro de história, um livro de geografia, um livro de literatura, ela vai ler vários livros. Eu não sei como que é a vida da criança de vocês, mas num cenário em que eu vivo, que no caso é a minha escola, as crianças nunca estão lendo só um livro. Elas sempre têm mais de uma coisa para ler, elas sempre têm muita leitura. E tem que conciliar, porque a criança não sabe fazer isso. Você tem de aprender a montar cronogramas para essa criança. E é disso que eu vou falar na terceira e última live que nós vamos ter sábado, meio-dia. Tá? Depois de amanhã. Amanhã é meu aniversário. Amanhã eu vou dar uma relaxada, né? Trabalho só à tarde. Amanhã de manhã eu quero acordar um pouquinho mais tarde. Não é possível, que nem no meu aniversário, né? Então, amanhã eu tô assim, me deixa.
Mas sábado, meio-dia, a gente tem uma live na qual eu vou falar sobre como você faz para organizar as múltiplas leituras do seu filho. E eu vou mostrar para vocês cronograma, para a gente poder ter isso batendo, senão, tá? E eu nem tô falando da Bíblia, né? Que a Bíblia é a leitura permanente. A Bíblia é a leitura de todo dia. A Bíblia tá lá, independentemente se você tem 3, 4, a Bíblia é uma leitura para criança, né? Então tem tudo isso. Tá bom? Então ficou claro para vocês, gente, a importância da história? Quando acabar essa live, vou tentar salvá-la no perfil. Eu vou fazer uns stories colocando o link certinho de quais livros eu acho legal vocês comprarem para começar esse movimento de história aí. Gente, obrigada. É só amanhã, tá? Amanhã a gente comemora, né? Sexta-feira, graças a Deus, aniversário na sexta, porque eu só tava fazendo aniversário na segunda. Na sexta, já emenda com sábado, se bem que sábado eu tenho, além da live com vocês, eu tenho recital de música lá na escola. Maravilhoso. Ah, tá cheio de evento. Final de semana promete. Tá bom? Deu pra entender? Então, daqui a pouquinho eu posto pra vocês os stories aí com os links dos livros. E no sábado, a gente tem um encontro marcado. Gente, eu nem preciso pedir, né, gente? Vocês não estão enviando as minhas lives, não estão compartilhando as lives. Que raio de caninguice é essa de clique? Pelo amor de Deus, deixem de ser mesquinhas. Compartilhem a live com as irmãs, com as amigas, com as pessoas que você quer que ouça isso. Tá bom? Ah, Lorena, no Instagram não deixa. Deixa sim, que várias estavam compartilhando. Então, como é que não deixa? Não? Vambora. É bom comprar logo, viu? Porque eu vou postar esses livros hoje, com certeza vai ter uma subida de preço. Isso é um fenômeno. O nome desse fenômeno é Lorena Barbosa. Quem é MBC entende que isso acontece mesmo, tá? Então, bota logo no carrinho nesse preço que tá, porque vai subir. Os livros que eu postar agora de história vão subir e eles são raros. Tem livro da Pernod, gente, que ficou quase 6 meses sem repor. Só tinha usado. Você só encontrava ele usado. Aí repuseram agora algumas unidades. Mas assim, rapidinho, entendeu? Tá bom? A série The Tudors. Deixa eu botar aqui. Eu não sei se ela está na Netflix, mas ela tava na Netflix. É uma série muito legal. Mas não dá pra assistir com o filho, tá? Só você. Certo, meus amores? Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus. Temos um encontro marcado no sábado, não 21, meio-dia em ponto. Vamos almoçar juntas. Tá bom? Beijo pra vocês.